Evangelho de João, capítulo de número 2, verso 16, diz assim: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Mais uma vez, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Amém? Podem sentar. Esse capítulo 2 de João, o apóstolo, o discípulo amado, ele vai narrar o milagre, o primeiro milagre de Jesus, que é transformar a água em vinho. Aqui ele vai estar trazendo e vai estar mostrando a autoridade que Jesus tem. Jesus, ele tem autoridade sobre homens e espíritos. Como assim? A gente vai vendo a Bíblia, sobretudo nos evangelhos, que relata o ministério do Messias, a gente vai ver Jesus curando enfermidades, amém? O que a cura sobre a enfermidade ela quer dizer? Jesus, ele está mostrando que ele é maior do que o material. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Foi isso que Ana orou, que a gente leu no início do culto. Ele tem o poder de dar a vida e ele tem o poder de tirar a vida. Ele tem autoridade também sobre os demônios. Quando alguém estava possesso pelo caminho, próximo ali dele, o que acontecia? Ele expulsava. Quando ele comissiona os 12, os 70 discípulos para ir adiante, eles voltam felizes e regozijando e falando assim: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus fala: eu via, não via do passado ou só daquele momento, eu vejo Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus, ele tem autoridade sobre o material e sobre o imaterial, sobre homens, anjos, demônios, governantes, sobre tudo. Se ele consegue curar uma enfermidade, ressuscitar um morto, expulsar um demônio, mandar ele embora, ele é maior do que esses. Maior autoridade ele tem. Jesus, ele, no início desse capítulo, a gente vai ver que ele vai aplicar e vai ter um ato de misericórdia. Porque, convenhamos, irmãos, a gente vê, quando a gente tem uma debilidade física, o quanto a gente é dependente de algumas coisas. Eu vou pegar o teu exemplo agora de manhã, que eu já cansei de passar por isso. Eu já passei por isso, sabe como? Com o óculos aqui em cima. Aonde está o óculos? Aonde está? Na mão. Isso já cansou de acontecer, porque a gente fica ali dependente de enxergar. E acho que todo mundo aqui, né? Olha a bênção, né? Todo mundo aqui usa óculos. A gente precisa da nossa saúde em dia. Eu preciso dela mais ou menos, já tá bom para viver, né? Ou não? Já dá para a gente seguir. Mas a gente precisa se cuidar. Quando a gente tem alguma enfermidade, a gente fica débil, a gente fica dependente, alguma coisa começa a andar fora dos trilhos, porque a gente fica indisposto, dependendo da enfermidade, a gente fica mais devagar. Então a gente precisa da cura. Agora, a gente não precisa beber vinho. A gente precisa beber vinho? A gente não precisa. Jesus, ele está naquela situação, e a misericórdia dele foi além, não foi só na necessidade, foi para que a festa e a alegria daquele momento não acabasse. Jesus, ele está numa festa secular, normal, cotidiana,
ele olha para aquilo que está sendo feito, está obedecendo os padrões, não está infringindo nada no que tange ao padrão divino. O que é que ele faz? Eu vou ter misericórdia nessa festa. Aqui nessa festa eu vou olhar com carinho para vocês. Não vamos deixar as coisas ficarem do jeito que está. Vamos providenciar um milagre. Ele pega as águas e transforma em vinho. Então, pega bem isso. Na festa secular, Jesus ele tem misericórdia. Só que logo em seguida, o texto de João vai narrar, e não coincidentemente, olha comigo o verso 11 e 12. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Agora olha o 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Se do 1 ao 11, Jesus ele está num contexto de um casamento, uma festa secular, uma festa comum, uma festa entre amigos, entre familiares, onde Jesus está ali celebrando aquele casamento, onde Jesus está ali, festejando com os noivos. Acaba o vinho, ele fala, a gente não vai deixar essa alegria passar, porque eles estão de coração nisso. E eu quero mostrar os meus sinais e prodígios, eu quero mostrar a minha autoridade. Então vamos aproveitar essa oportunidade que eu mesmo criei e vou transformar a água em vinho. Mas não somente isso. Agora a gente vai continuar o nosso ministério. Vocês viram a minha face misericordiosa. Vocês viram a minha face de amor. Vocês viram a minha face que provê, que eu sou Jeová Jireh. Agora eu vou te mostrar a minha outra face. Jesus ele não está mais no contexto de uma festa secular, de uma festa entre amigos e família, celebrando um casamento. Agora ele está numa festa para celebrar o próprio Deus. Qual o nome da festa? A Páscoa. Ele está subindo para Jerusalém para festejar a libertação do povo no Egito. Só que na festa secular ele usou misericórdia. Na festa religiosa, no templo com o povo de Deus, ele executou juízo. E estava, verso 13, próxima à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda, casa de negócio. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente tem a mania, às vezes de falar assim: eu vou à igreja, eu vou para o templo. A gente tem essa mania. É pecado? É errado? Não. Só que etimologicamente, pegando ali o entendimento do que os termos dizem, a igreja não se refere à estrutura física. O templo, que era no Antigo Testamento, ele era um lugar separado, consagrado pelos sacerdotes e sumos sacerdotes para adoração a Deus. Era um lugar tão santo que até o que tinha que ter ali dentro era determinado lá em Levítico. Você tem um candelabro, você tem os pães asmos, os pães da preposição, melhor dizendo, você tem a bacia para lavar a mão. No Santo dos Santos você tem a Arca da Aliança. Você tem como a Arca da Aliança tinha que ser construída: de madeira, de acácia, ouro por dentro, ouro por fora, querubins em cima, uma tampa em cima, e o que tinha que ter ali dentro, e muito mais coisas. Até o tamanho da cortina você tem ali no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não tem um templo. Eu prefiro chamar de congregação. Eu vou à congregação, eu vou para o culto com os irmãos, com a igreja. Você não vem aqui assistir, amém? Você não vem aqui assistir culto, você vem aqui cultuar a Deus, amém?
Até porque se tu veio hoje assistir uma cantoria, misericórdia. A gente não vem assistir, a gente vem prestar um culto a Deus. A gente vem servir, a gente vem cultuar a Deus. Amém? O templo, ele tem essa conotação santa. Tanto que, aí é a tradição, né? Não está no texto bíblico. Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos, para poder ali oferecer um sacrifício a Deus, ele entrava com uma corda na sua perna e com um sino, para que eles pudessem, quem estava fora, ouvir se estava tudo bem, porque se o sumo sacerdote tivesse em pecado, entrado no Santo dos Santos, ele morria, devido à santidade do lugar. Ele morria. Aí como é que tirava ele de lá? Eles não entravam, eles não tinham permissão da parte de Deus para entrar. Lembra da corda? Eles puxavam a corda, saiu o sumo sacerdote morto, ó. Tudo certo, tudo tranquilo. Mas o que é o templo no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios 3, 16 e 17 o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o primeiro ponto aqui para a gente entender bem esse texto, para aplicarmos na nossa vida. O templo não é a estrutura física no Novo Testamento. O templo não é o terreno, o templo não são os equipamentos. O templo não é você, o templo somos nós. O templo, ele não é individual, sozinho, uma pessoa. O templo é a igreja do Senhor. É o povo de Deus que compõe o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo habitando no nosso meio. É por isso que no Antigo Testamento a gente vai ver a frase que diz que Deus habita no meio dos louvores, porque o seu povo reunido sempre está louvando a Deus. E aonde ele se manifestava? No templo. É por isso que ele se manifesta na igreja. O templo é a igreja, é o corpo de Cristo. Quem tenta destruir o corpo de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, será destruído. O povo em Corinto estava tendo muita subdivisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro, eu sou de Cristo. Estava tudo se dividindo. Até a turma falando, eu sou de Cristo, os espirituais. Eles não tinham a preocupação da unidade. Destruir o templo é acabar com a unidade, é acabar com um padrão, é acabar com aquilo que Deus estabelece para a sua igreja. A multidão de pensamento, ela acaba trazendo uma enfermidade para o seu povo. E dentro disso, a gente tem um comércio. O comércio dentro da igreja, o comércio dentro do povo de Deus. A igreja não é casa de venda, a igreja não é casa de negócio, a igreja não é comércio. Comércio é comprar, é vender, é trocar. Barganhar em oração é comércio. Jesus abomina isso. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Uma oração apenas disso, irmãos, ele abomina. É uma oração interesseira. Vai dizer que quando o teu filho ele te procura só pedindo alguma coisa, se tu fica feliz com isso. Quando alguém que está afastado manda aquela mensagem falando: oi sumido, oi sumido, tudo bom? Então eu queria saber se tu tem como me emprestar isso, aquilo outro. Só aparece para pedir, nem para devolver aparece, tu que tem que cobrar. Você acha que isso diante de Deus vai soar de forma positiva, legal? Claro que não. Deus abomina. Só que a liderança, os pastores, os líderes espirituais perceberam uma coisa: mexer com a fé do povo dá dinheiro, queridos. Você prometeu um milagre. A gente viu essa semana um vídeo onde a mulher chega e fala que estava desempregada. Aí ela tinha ali conversado com a liderança dela
que ela estava necessitando, a liderança falou: não, você tem que estar no propósito, você tem que estar ali na campanha, você tem que honrar o teu Deus. Pega ali o envelope da campanha do Salmo 23 e deposita ali os seus R$23. Não podia ser 22, não podia ser 24, tinha que ser os R$23. E foram ali e depositaram. Aí depois aí conseguiu o emprego, e atribuiu o emprego ao quê? A campanha que fez. Não foi a Deus, não. Queridos, no dia que Deus precisar que a gente dê algo para que Ele opere na nossa vida, a gente está perdido. A gente está colocando para o povo, a gente não, eles estão colocando para o povo pedágio. Tem aquela história, né? Jesus é o caminho, né? Mas os pastores são o pedágio. Ficam cobrando do povo, cobrando. Ficam vendendo milagre. Vende um milagre aqui, vende um milagre ali, vende acolá. Irmãos, vamos lá. O câncer é um problema, amém? O câncer é um problema, o câncer mata. Quantos vocês viram fazendo campanha na TV? Leva tal objeto ungido que Deus vai te curar, vai botar o teu câncer para fora, a tua diabetes, isso, aquilo outro, e cadê a cura? Você sabia que eles contratam charlatões para ir lá e fingir que foram curados? Eles contratam. Teve nunca esqueço dessa história. A gente morava lá no centro da cidade, congregávamos lá, tempo bom e abençoado, né? Aí o pastor contou a história de um irmão que apareceu na TV, na rede de TV, a rede é conhecida, bate muito recorde por aí. Estava lá na TV. Aí ele foi lá dar o testemunho que foi curado, acho que era de câncer. Que foi curado. Só que ele morava ali perto da igreja, lá no centro da cidade. O que aconteceu com ele naquela semana, irmãos? Ele morreu de quê, irmãos? De câncer. Ele foi na TV, ele disse que foi curado para que comprassem os objetos ungidos. Só que ele morreu de quê? De câncer. Da doença que ele disse que tinha sido curado. Porque aprenderam que mexer com a fé do povo dá dinheiro. Agora eu vou mudar para uma outra coisa que também é doença e pecado. Pornografia é pecado, amém? Pornografia é pecado. Masturbação é pecado. Agora vamos um pouco além. Existe estudos que mostram que o viciado em pornografia e masturbação é equivalente ao viciado em cocaína, é equivalente ao viciado em heroína, esses negócios que tem aí, essas drogas. É equivalente. Ativa o negócio do cérebro, é por isso que tem que mandar para reabilitação. É por isso que tem o AA, né? Alcoólicos Anônimos. O cabra não pode nem ver. Quando ele é viciado, ele é alcoólatra, ele não pode nem ver. Porque ativa no cérebro, é um negócio doido. O cara que está mergulhado, viciado, dependente da pornografia, é assim. Só que aí, a gente quer ser diferente, né? A gente quer levar a libertação, a gente quer levar a palavra de Deus. Aí hoje, qual que é a moda? É a venda de curso, é a venda de mentoria. Aí o que é que eles fazem? Eles vão... Eu trabalho com marketing, irmãos. Trabalho com marketing. Eu sei como é que funciona para você lançar um curso e vender um curso na internet. Vender uma mentoria. Eles vão fazendo conteúdo de pornografia, contra a pornografia, para vencer a pornografia, aquela coisa toda, e vai aquecendo o Instagram, vai aquecendo o YouTube, que aí quando a audiência está lá em cima, a audiência já está cega, está seguindo, não a Bíblia, mas está seguindo eles, os influencers. O que é que eles fazem? Eu vou lançar aqui um curso para te ajudar, é para abençoar a tua vida, por apenas 300, 400, 500 reais. Um curso, uma mentoria para você vencer a pornografia. Ora, irmãos. O problema não é só quem prega a heresia, é quem prega o evangelho, mas vende ele. Jesus, quando ele chama os 12, ele fala: vão pelo caminho e não cobrem nada, porque de graça receberam, de graça você vai dar.
lobos devoradores, destruindo o povo de Deus. Fazem campanha, eles vão te manipulando na área que você está com dificuldade. Aí, um outro caso, a liderança estava lá, trabalhava, tinha sua vida e servia na igreja. Aí o que eles fizeram? Falaram assim: olha só, a gente vai abandonar o trabalho e vamos viver pela fé. E Deus vai prover. Amém, amém. Quiseram fazer isso, vai lá. Só que aí eles viram que não estavam muito na direção. Ou não ia dar para manter o padrão que eles tinham. O que eles fizeram? Irmãos, vamos aqui para ajudar a igreja. Vamos acompanhar casais que estão em dificuldades, para que tenham ali Deus no centro, aquela coisa toda. E essa mentoria vai custar apenas R$80. Irmãos, mentoria é discipulado. R$80 por mês para discipular. Me mostra uma vírgula de Jesus chegando para Pedro. Pedro, sabe como é que é, né? Estamos te ajudando aí. Curei tua sogra. Aí Pedro vai e traz. Olha, estou acompanhando aí. João, ó. Fiz lá a pesca maravilhosa lá. Certeza que ajudou Zebedeu. E aí? Vamos agilizar? Aquela prata? Aonde tem, irmãos? Não tem. Evangelho não se cobra. Evangelho não se vende. As igrejas viraram franquias. Você sabia? Se a gente quiser, pode pegar o nome de uma grande denominação e botar aqui, é só pagar. Se eu quiser, eu posso abrir um McDonald's, é só eu ter o dinheiro para comprar a franquia. Eu posso abrir uma dessas aí, né? Grandonas, galácticas, universais da vida. A gente pode abrir. É só comprar a franquia. O que fizeram com a igreja? Viram que mexer com a fé do povo dá dinheiro. Vendem livros, cursos e mentorias, prometendo milagre. Mas não ensinam, não estendem a mão. Vendem um conteúdo que aprenderam com o mestre. Vendem escola bíblica, vendem discipulado, são abomináveis. E o que Jesus vai falar a respeito disso, olha no verso 17 comigo. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. Creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Jesus, ele do nada, começa a falar da sua morte e da sua ressurreição. Por que que você faz isso? Quem você estava pensando que é? Por que tu está quebrando tudo aqui dentro? Aquele comércio que estava tendo ali para lucrarem. Por que que o senhor está fazendo isso? Olha, porque eu vou destruir esse templo. Em 3 dias eu vou reconstruir. Isso nunca aconteceu. O templo ele não foi destruído e em 3 dias foi reconstruído. Como o próprio texto explica, ele está falando do templo do seu corpo, porque o templo é o corpo de Cristo, é a igreja. Mas ele estava falando da sua própria morte, da sua ressurreição. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Sabe por que que eu faço isso? Você sabe por que que eu faço a limpa na casa do meu pai? Você sabe por que que eu faço a limpa na igreja? Você sabe por que que eu vou separando o joio do trigo? Você sabe por que que eu estou fazendo essa separação do santo e do profano? Porque eu vou morrer. Só que hoje ele fala, eu morri e ao 3º dia eu ressuscitei. Tão certo como eu ressuscitei, eu limpo a minha igreja. Eu limpo o meu povo, porque a igreja não é comércio. Igreja não é comércio. A morte e ressurreição de Jesus é um sinal que ele deixou bem claro
estampado um banner bem grande, dizendo: não fazer da casa do meu pai casa de negócio, casa de venda, casa de comércio. Igreja não é lugar para vender e comprar. Igreja é onde o povo está para adorar. Igreja é para servir, não é para a gente lucrar. Não é pedir, não é ordenar para que traga o dízimo, é trazer a consciência de vocês. A consciência é minha, a consciência é nossa, é do povo. Não é para dar uma ordem, não é para chegar, vamos vender aqui por causa de aluguel. Quantas histórias, né? A senhora me trouxe umas recentes, de pessoas que congregam, e é um desespero. Eu conheci uma, a gente se conheceu em uma congregação que era assim: todo culto, uma apelação enorme, irmãos, enorme, para oferta, para dízimo, constrangendo o povo, ao ponto desses líderes malditos chegarem e manipularem as contas da igreja. A conta de luz, que era R$300, ele superfaturava e botava R$1.000. Ele mudava o documento, olha o nível do que o comércio na igreja faz. E vão enganando o povo. E muita gente vai lá, trabalha e dá tudo para a igreja. Compra curso, compra mentoria. Casamento destruído, está enfermo, está viciado na pornografia. Compra mentoria, compra curso, compra objeto ungido, e não muda nada, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque não leram João 8,31, e disse-lhe Jesus: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade, a palavra, a Bíblia, o Evangelho vai te libertar. Deus, ele restaura o casamento através da sua palavra. Deus, ele traz a cura se crer na sua palavra. Deus, ele traz a restauração. Ele tira o viciado em droga e pornografia e restaura mediante a sua palavra. Não é mediante o seu dinheiro, não é mediante ouro, não é mediante a prata. Quando Pedro e João estavam indo adorar no templo, eles passam, e aquele homem moribundo, aquele homem enfermo, em Atos 3, vira para ele e fala assim: me dá uma moeda. Eles falam: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Aleluia. Queridos, hoje a liderança fala: eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu não tenho o poder de Deus. Não seja enganado, não os deixe enganar. São lobos vorazes, devoradores, que querem destruir a tua vida, que querem o teu dinheiro. Não caia nessa. Olhe para Cristo. Aprenderam a mexer com criativos, anúncios online, tráfego pago, marketing digital, para explorar o desejo do povo de Deus em aprender mais. Alegam que existe um custo para manter um espaço, sem problemas. Se não tiver provisões, ensine nas casas. Alegam que existe um custo para gravar o conteúdo, sem problemas, grave do seu celular. Alegam que existe o custo e mais custo, entenda, todo o custo necessário foi pago na cruz. Cursos para vencer pornografia, mentoria para restaurar o casamento. Os lobos devoradores esqueceram da palavra de Cristo. De graça receberam, de graça dê. Os ministros e a igreja podem receber a contribuição, chame de dízimo, oferta, sem problema, mas não pode exigir e nem manipular, muito menos vender. Sabe por quê? Porque igreja não é comércio. Igreja não é comércio, meu irmão. Igreja não é comércio, minha irmã. Não se deixe enganar pelo que estão fazendo. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando e ensinando lá em Corinto, ele foi expulso. Isso está lá em Atos. Ele não pôde mais pregar nas sinagogas. Ele não podia mais pregar. Não tinha mais um ambiente para pregar, né? Aí ele tinha que ficar manipulando o povo para
uma grande estrutura, não. Sabe o que ele fez? Foi para a casa ao lado, que tinha os irmãos seguidores de Cristo, e começou a ensinar ali. Aí na carta ele vai dizer: olha, eu não quis ser pesado a vocês, por isso eu trabalhei construindo tendas, para não ser pesado a vocês. Embora ele tivesse o direito de receber, como ministro do Evangelho, o ministro tem. Só que ele não quis ser pesado. Hoje é ao contrário. O ministro nada faz, nada ensina e quer receber. Irmãos, não se deixe enganar. Não deixe o teu amigo ser enganado. Não deixe o teu familiar ser enganado. Ele não está servindo a Cristo, ele está sendo manipulado. Ele está sendo persuadido pelas lideranças. Eles estão entrando na mente, estão manipulando, e eles estão achando que estão servindo a Deus, mas estão financiando lobos devoradores que estão avançando e destruindo mais e mais vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e liberte o povo dele para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé.